Mateus, capítulo de número 9. O texto fala da cura de um paralítico. Diz assim a santa palavra de Deus: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Graças te damos, Deus eterno, pelo privilégio de ler a tua santa palavra. Que teu Espírito Santo opere em nossos corações, nas nossas mentes, não somente em nós que aqui estamos, mas a todos quantos tiverem a oportunidade de ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa trabalhar poderosamente, produzindo aquilo pelo qual o Senhor, ó Deus, determinou a palavra, seja para curar fisicamente, seja para perdoar, seja para transformar o homem por completo. Que o Senhor possa manifestar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós continuamos nas mensagens no Evangelho de Mateus, e agora meditando nessa passagem onde o Senhor Jesus operou esse grande milagre durante o seu ministério. E é importante, meus irmãos, toda vez que nós nos colocamos à disposição para estudar os milagres de Jesus, possamos também estar com o nosso coração aberto para, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós enxergarmos não apenas aquilo que o Senhor Jesus operou como milagre. Quando eu digo não apenas, não estou aqui menosprezando nem diminuindo o milagre do Senhor Jesus, mas querendo dizer que quando estudamos os milagres de Jesus, na verdade, o Senhor nos ensina muito a respeito de quem é Jesus, do seu ministério, do seu propósito em vir a esse mundo. O tema para a mensagem nessa noite é a autoridade de Cristo para perdoar pecados e restaurar o homem por completo. Esse é o tema central
da mensagem para nós essa noite. Vamos meditar nessa autoridade que Cristo tem para perdoar pecados e restaurar o homem por completo. O que nós percebemos nesse texto é que existe uma operação invisível do Senhor Jesus que as pessoas não conseguem perceber e alguns até duvidam de que tenha acontecido, porque não existe uma evidência física daquilo que Deus invisivelmente opera no interior do homem. Quando nós olhamos aqui, irmãos, a maneira como está aqui descrito esse milagre na palavra do Senhor, nós temos um texto narrativo, mas que está carregado de uma carga teológica profunda nesse texto, e que nós, com a ajuda do Espírito Santo, podemos perceber e compreender na narração desse milagre. O versículo de número 1 começa dizendo que Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Ele morava em Cafarnaum. Os irmãos lembram que ele estava em Cafarnaum anteriormente, atendendo as multidões. Depois ele atravessa para o outro lado do lago de Genezaré, para a região dos Gadarenos, né? E ali opera aquele grande milagre de libertação espiritual na vida de dois homens. E agora novamente Jesus entra no barco e retorna para a sua casa, para Cafarnaum. Mas esse movimento do Senhor Jesus, indo de região em região, e onde ele ia, ele levava consigo a bênção. Isso nos ensina algo teologicamente profundo. É que o movimento inicial para alcançar o homem, para abençoar o pecador, não parte do pecador para Deus. Sempre o movimento vem de Deus para o pecador. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor decidiu salvar o homem antes que o homem tivesse feito qualquer coisa para merecer. Porque se dependêssemos de merecimento humano para a nossa salvação, estaríamos perdidos. Mas Deus decidiu ir de encontro ao pecador e oferecer graça, oferecer favor que nenhum homem merece. Então, esse movimento do Senhor Jesus indo até a cidade vai anteceder o movimento daqueles homens levando o pecador até Jesus. Antes deles irem até Jesus carregando aquele homem, Jesus já fez um movimento em direção ao necessitado. E é isso que nós precisamos aprender, para nós não entrarmos ou cairmos num erro de acharmos que o homem precisa buscar a Deus sem que Deus manifeste antes
o seu favor na vida do homem. O homem só é capaz de dar um passo em direção a Deus depois que a graça de Deus moveu o seu interior, moveu o seu coração para tal. E é exatamente isso que nós percebemos aqui. A salvação, então, ela começa com iniciativa divina e não com mérito humano. E de repente, aqueles homens chegam até o Senhor Jesus carregando um homem numa maca, um paralítico. E Jesus, olhando, diz a palavra do Senhor, que Jesus viu a fé daqueles homens. A primeira coisa que Jesus observa antes de olhar a necessidade daquele paralítico, o texto diz que Jesus observou a fé daqueles homens, a fé que levou aqueles homens a conduzir aquele paralítico até o Senhor Jesus. E essa fé é uma fé coletiva, é uma fé que soma com os outros numa expressão de amor, de bondade, de misericórdia e de fé envolvido no ato de conduzir aquele homem até o Senhor Jesus. A fé, meus irmãos, não é um sentimento. As pessoas às vezes acham que fé é sentir. As pessoas também acham que amor é sentimento. Mas amor e fé na Bíblia é a ação. Ação que demonstra a crença. Não é simplesmente uma atitude de sentimento, mas muito mais do que isso, de confiança. De confiança. Nós percebemos isso quando nós olhamos esses homens carregando aquele paralítico até o Senhor Jesus, e podemos imaginar o esforço daqueles homens ao carregar aquele homem paralítico numa maca até o Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos uma coisa: o quanto nós estamos dispostos, ou quanto de fé nós temos, que é capaz de evidenciar essa fé nas nossas ações, nos nossos esforços, para levar alguém até os pés do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes nós desanimamos e desistimos facilmente com o primeiro obstáculo, não é verdade? Mas a fé desses homens conduziu aquele paralítico até o Senhor Jesus. Então nós aprendemos que a fé bíblica, ela é verificável pelo comportamento daqueles homens. Só que Jesus, ao olhar para aquele homem paralítico, o que Jesus viu primeiro ali naquele homem? Hein? Jesus viu naquele paralítico o seu maior problema. Qual era o maior problema do paralítico? Hein? O pecado. O maior problema do homem é o pecado. O homem tem outros problemas e outras necessidades, todos nós temos.
algumas até proveniente de pecados que nós carregamos e não confessamos, e não estamos dispostos a abandonar. E isso às vezes traz consequência na nossa vida, até enfermidades. A maior necessidade do homem, o problema central do homem é o pecado. Então Jesus, a princípio, ele ignora a necessidade física do homem para tratar o seu problema central. Não que Jesus não estivesse disposto a curar aquele homem como curou, mas lembra do que eu disse para os irmãos: ao estudar os milagres de Jesus, nós precisamos estar dispostos a aprender a teologia que envolve o relato bíblico, que relata o milagre. E aqui nós percebemos que Jesus vai dizer para aquele homem, ao olhar para aquele homem, Jesus vai dizer assim ao paralítico: anime-se, filho, perdoados estão os teus pecados. Vamos pensar aqui nessas duas. Primeiro, na expressão filho. O Senhor Jesus acolhe esse homem, o Senhor Jesus acolhe esse pecador, o Senhor Jesus traz esse pecador para um relacionamento ao chamar de filho, e declara para aquele homem que ele estava recebendo o milagre que não é visível, mas que é o maior milagre que o homem pode experimentar em Cristo Jesus, que é o perdão dos seus pecados. Imagina se Jesus apenas curasse fisicamente o homem e não perdoasse os seus pecados. Qual seria a consequência? Aquele homem iria viver bem, possivelmente, melhor do que estava fisicamente, com certeza, mas os seus dias iriam passar. Um dia ele teria que morrer. E a pior situação para o homem é morrer sem experimentar o milagre do perdão, o milagre da restauração. Essa é a situação pior que poderia acontecer com aquele homem, caso Jesus não tivesse tratado o seu problema central, perdoando os seus pecados. Só que quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, estavam pensando, no seu pensamento, eles estavam dizendo assim: isso é blasfêmia, porque ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Ora, eles estavam certos ao dizer que ninguém pode perdoar pecados senão Deus? Sim. Embora você não tenha essa expressão dessa forma no texto bíblico, você tem outros textos na Antiga Aliança que já ensinava para os mestres da lei
que Deus é o autor do perdão dos pecados, é Ele quem perdoa os pecados. Então, quando eles olham para Jesus dizendo assim: perdoados estão teus pecados, eles disseram que Jesus estava blasfemando. Jesus estava blasfemando. Mas na verdade eles não sabiam que ali estava o próprio Deus encarnado. Embora eles tivessem uma teologia boa, faltou para eles a revelação de quem era Jesus. E eles não entenderam que diante deles estava o Filho de Deus, profetizado na antiga aliança. E Jesus está ali se revelando como tal. Jesus, ele vai dizer assim: o que é mais fácil dizer? Primeiro, Jesus conhece o coração, o pensamento deles. E quando a gente olha Jesus conhecendo os pensamentos, nós podemos pensar aqui que no aspecto da divindade de Jesus, aquele que conhece o que se passa no interior do homem. Mas alguém pode dizer assim: não, mas não é somente Deus que conhece o que se passa no interior do homem, porque os profetas também podem profetizar de coisas que estão no interior do homem, mas profetizam por intermédio do Deus que tudo conhece. E Jesus aqui não apenas mostra e demonstra o seu conhecimento a respeito do interior do homem, dos seus pensamentos, mas Jesus também mostra um outro aspecto da sua divindade, que é a autoridade para perdoar os pecados. E aqui nós vemos, meus irmãos, Jesus percebendo que pensavam, nos perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda? O que era mais fácil dizer, irmãos? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer levanta e anda? Mais fácil dizer é os teus pecados estão perdoados, porque quem vai conferir se realmente aconteceu? Mas dizer para um paralítico assim, levanta-te e anda, é mais difícil, né? Do que dizer seus pecados estão perdoados. Mas Jesus quer mostrar que a sua palavra e o seu poder de autoridade para perdoar pecado era real, e para que eles não tivessem dúvida dessa autoridade de Cristo, ele agora vai dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Agora vocês vão ver que eu tenho autoridade para perdoar pecado, porque eu estou dizendo ao paralítico: levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. Só que Jesus, antes de dizer isso, Jesus fala com eles uma coisa muito importante: mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Quando Jesus usa essa expressão, direcionando aos religiosos do seu tempo, eu lhes mostrarei que o Filho do Homem, ele está fazendo
referência à profecia de Daniel, que falou e que fala da vinda do Messias como filho do homem. Então Jesus traz para si o título messiânico para os judeus que estão interrogando e colocando dúvida no seu ministério. E ele vai dizer: o Filho do Homem tem autoridade. E essa palavra autoridade no grego está relacionado à legalidade. O Filho do Homem tem legalidade para fazer isso, para perdoar os pecados. E para que fosse conhecido essa autoridade, o Senhor então vai dizer ao paralítico: levanta-te e anda. E o paralítico foi curado, levantou e foi embora para sua casa. O que nós percebemos e aprendemos aqui, meus amados irmãos, com essa interrogação dos fariseus? Nós percebemos que não basta ter muito conhecimento teológico, porque isso os mestres da lei tinham de sobra. Se não tiver a revelação de quem é Jesus, não resolve nada. E é exatamente por isso que os grandes e a maior parte dos mestres dos dias de Jesus recusou o Senhor Jesus como Messias. E é por isso que muitos ainda hoje, mestres no judaísmo, ainda recusam Jesus como Messias. Sem a revelação de quem é Jesus, o homem se perde em meio aos seus muitos conhecimentos. Porque não é o fato de eu conhecer apenas que vai me fazer alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Nem todo conhecimento é garantia de submissão a Cristo. Quantas pessoas têm tanto conhecimento e não se submete a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, como Mestre, como o Deus encarnado, como o Verbo vivo que veio, que se encarnou para redimir as nossas vidas. Tanto conhecimento, tanta teologia. Vivemos momentos, amados irmãos, onde as redes sociais estão lotadas de tantos mestres. Alguns falando coisas boas a respeito de Jesus, sem conhecer Jesus de fato, sem ter uma experiência real de salvação com Cristo. Alguns falam bem de Jesus, mas sem conhecer o Jesus que salva, o Jesus que perdoa pecados, o Jesus que cura o homem interiormente. Outros com tanto conhecimento para falar mal de Jesus. E não falta quem está aí trabalhando exatamente na contramão, a serviço de Satanás, para falar mal de Jesus. Mas me lembra aqui, amados irmãos, a passagem onde Jesus, diante dos seus discípulos, faz uma pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Veja bem, novamente Jesus coloca o seu título messiânico, o Filho do Homem. Quem disse os homens ser o Filho do Homem?
Aí uns dizem, Jesus é Jeremias, Jesus é um dos profetas, só falaram coisa boa de Jesus, mas não tiveram a revelação de quem era Jesus. E aí Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? E para vocês? E Pedro recebe de Deus a revelação de quem é Jesus. E ele diz assim: tu és o Cristo do Deus vivo. E Jesus, olhando para Pedro, fala assim: Pedro, não foi seu conhecimento teológico, não foi seu conhecimento humano apenas que te revelou isso. O que você enxergou, Pedro, você enxergou porque meu Pai te revelou. Em outra passagem, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o quê? Se meu Pai não o trouxer. Aí nós voltamos ao início dessa mensagem. O movimento parte de Deus em direção ao homem para trazê-lo até Cristo, para levar o pecador aos pés de Cristo. Precisa de um movimento de Deus, da graça de Deus, alcançando o pecador. Cristo, meus amados irmãos, nesse texto, ele provou visivelmente com milagre aquilo que ele estava operando no interior daquele homem. Diante disso, nós percebemos que as multidões, elas começaram a multidão se encheu de temor e louvou a Deus, começou a glorificar a Deus, louvar a Deus, por aquele ato, por aquele milagre que havia acontecido ali. Então nós percebemos uma coisa: reconheceram a ação de Deus naquele homem através de Jesus. A multidão reconheceu, mas ainda assim a multidão não tinha ainda confessado Jesus como o Verbo vivo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o único que pode resgatar, o único que pode libertar, o único que pode transformar verdadeiramente o homem. A multidão ainda não tinha confessado, se alegrou. E muitas vezes isso acontece quando a gente presencia um sinal de Deus, um milagre, alguma coisa. Quantas pessoas se alegram? Olha, Deus operou. Quantas pessoas, ao perceberem, por exemplo, um acidente que poderia ter sido fatal, que você olha humanamente e fala assim: é impossível alguém sair com vida daqui, e geralmente as pessoas falam assim: olha, Deus operou o livramento ali, não tem outra explicação. Mas reconhecer a operação de Deus é diferente de confessar ao Senhor Jesus. Reconheceram a operação de Deus ali, mas não confessaram a divindade de Cristo. Isso fica evidente mais à frente no Evangelho de João, quando Jesus opera o milagre da transformação, da multiplicação dos pães. A multidão vai atrás de Jesus. Jesus começa a falar de algo profundamente espiritual: minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. E de repente a multidão acha aquele discurso duro e começa a ir embora.
mostra que a multidão estava ali vendo os milagres, desfrutando do milagre, mas sem compreender a teologia do milagre, o que o Senhor de fato veio fazer na vida do homem. E se nós não entendermos isso, meus amados irmãos, se nós não entendermos aquilo que o Senhor veio de fato fazer, nós podemos colocar o foco no lugar errado, focar apenas no milagre físico e dar uma ênfase na parte da cura física e esquecer de colocar o ponto central do problema humano em evidência, que é o pecado do homem. Se uma igreja não consegue fazer essa distinção de prioridades e colocar o que é central em evidência, não está ensinando corretamente o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui nós estamos chegando ao final. Cristo, aqui nós percebemos, meus irmãos, como que a dinâmica aconteceu nesse processo. Primeiro Cristo se aproxima, depois a fé leva o necessitado até Jesus. Cristo mostra a necessidade central do homem. Depois a religião, sem discernimento, reage de maneira contrária. Cristo prova a sua autoridade e o milagre confirma a sua doutrina. Então, qual foi o motivo principal daquele milagre? Não foi curar fisicamente, mas confirmar a doutrina que Jesus havia dito: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E o povo reagiu, mas ainda de forma parcial, porque não tinha ainda compreendido a verdade do Evangelho. Precisamos encerrar falando aqui, meus amados irmãos, que a igreja como comunidade tem que ser uma comunidade de fé ativa. Fé ativa. A irmã orou e nós sempre estamos orando para que Deus faça desse local um local de salvação de vidas. Mas o Senhor espera da nossa comunidade que a nossa comunidade seja uma comunidade de fé ativa, uma fé que possa levar a cada um de nós a decisão semelhante de trazer o necessitado para aqui ouvir a pregação do Evangelho. O Senhor conta com a ação da igreja, a ação da comunidade. A igreja deve funcionar como ponte para levar o pecador até Jesus, e não como barreira, porque muitas vezes as igrejas, algumas, não todas, criam tantos obstáculos que acabam criando barreira para que o pecador se aproxime de Jesus. E nós precisamos ser igreja sensível, que possa levar o pecador a ter um encontro com Jesus. E aqui a barreira pode acontecer tanto do lado de tantas doutrinas que extravasam aquilo que é a vontade de Deus revelado nas Escrituras, que acabam sendo um problema, talvez até uma barreira para as pessoas se aproximarem, mas também quando o Evangelho é pregado de forma errada, quando as prioridades não são enfatizadas nas pregações, quando o problema central do homem não é apresentado. Isso também se torna uma barreira entre o pecador
e Cristo, porque o pecador acaba não compreendendo a sua real necessidade para vir se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus. Que Deus nos dê graça para sermos essa comunidade e não a comunidade de ortodoxia estéril, ou seja, uma comunidade que tem uma boa doutrina, mas que não tem fruto. Precisamos ter boa doutrina, mas precisamos ter fruto. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Jesus continua, meus amados irmãos, com a mesma autoridade. Ele continua curando, Ele continua perdoando e Ele continua restaurando o homem por completo. E glória ao Senhor Jesus por isso. O irmão glorificou o Senhor hoje, está contando no dedo o tempo que Deus operou milagre na vida dele. Sabe o que é isso? Quando nós nascemos, nós aprendemos a contar os nossos dias, né? Aí completei um ano, estou completando um ano. Às vezes nós esquecemos de valorizar os momentos do nascimento espiritual nosso, né? Quando nascemos de novo, quando o Senhor de fato fez de nós uma nova criatura. Quanto tempo tem isso? Precisamos sempre olhar para trás e falar assim: Senhor, glória a Deus, já faz tanto tempo que o Senhor, pela sua maravilhosa graça, me alcançou. Quando eu estava perdido na minha miséria, e o Senhor foi lá e me resgatou, perdoou os meus pecados, e hoje estou na tua presença. Apesar das circunstâncias, Deus, obrigado por ser teu filho. Deve ser nosso reconhecimento, irmãos. E às vezes nós não agimos assim. Que Deus nos abençoe. Vai estar cantando louvor.